Você já parou para pensar no peso que suas palavras carregam? Às vezes, uma única frase, dita sem pensar, é capaz de mudar completamente o clima de uma casa. O almoço que estava leve e cheio de risadas pode, de repente, se tornar silencioso e pesado. O ambiente muda e a paz parece escapar por entre os dedos. As palavras têm um poder invisível, podem curar ou ferir, construir ou destruir. Padre Alex Nogueira costuma dizer que a boca é o altar onde consagramos bênção ou maldição. Sim, aquilo que sai dos nossos lábios não desaparece no ar. Cria uma atmosfera espiritual ao nosso redor. Uma casa pode se tornar um pequeno santuário de Deus ou um campo de batalha, dependendo das palavras que se repetem dentro dela. Assim como o corpo tem um sistema imunológico, o lar também tem um sistema espiritual de defesa, e as palavras que pronunciamos são como vitaminas ou venenos para esse sistema. Uma palavra de amor fortalece, uma palavra amarga enfraquece. Uma crítica injusta pode abrir brechas por onde entram a irritação, a tristeza e até o desânimo. Padre Alex nos recorda quando o ambiente da casa muda, é porque o mundo espiritual reagiu ao que foi dito. As palavras carregam energia e essa energia molda o lar. Há palavras que convidam os anjos a permanecer e há outras que os fazem se afastar. Há frases que abrem janelas para o céu e outras que escancaram portas para o mal-estar e o caos. Mas existe uma boa notícia, assim como palavras negativas podem destruir. Palavras cheias de fé têm o poder de reconstruir. Quando uma família aprende a usar a voz para abençoar, o próprio ar dentro de casa muda. É como se o perfume da graça começasse a preencher cada canto, cada coração. Padre Alex ensina algo simples e profundo antes de falar. Respire e pergunte: o que eu vou dizer? Traz paz ou tira a paz? Essa pausa de um segundo pode ser o começo de uma transformação espiritual. Talvez você tenha notado que, nos últimos tempos, algo parece fora do lugar. Na sua casa, conversas que terminam em discussões. Silêncio onde antes havia risadas. Filhos irritados sem motivo aparente. Pode ser que a raiz desse desequilíbrio esteja escondida nas palavras que circulam entre vocês. Por isso, esta série começa com um convite. Examine suas conversas, olhe para o clima que as suas palavras criam. Padre Alex Nogueira afirma: Deus não apenas ouve as palavras, Ele habita nelas. Quando você fala com amor, a presença divina permanece. Quando fala com raiva, essa presença se apaga aos poucos. O que vamos aprender daqui para frente não é só um conjunto de conselhos, mas uma estratégia espiritual para proteger o lar. São princípios simples, mas capazes de renovar o ambiente, curar relacionamentos e reacender a fé. Hoje, eu quero te fazer um desafio antes de dormir. Diga uma palavra de bênção sobre sua casa, pode ser simples sem horror. Abençoa este lar. Faça isso em voz alta. Você vai sentir a diferença. A transformação começa com um som, e esse som sai da sua boca. Respire fundo.
e escolha falar vida. Assim como o corpo humano tem um sistema imunológico que o protege contra doenças, o nosso lar também tem um sistema espiritual que o defende das forças que querem roubar a paz. E sabe qual é o primeiro elemento desse sistema? As palavras que moram dentro da casa. Padre Alex Nogueira explica que as palavras funcionam como anticorpos da alma, quando são palavras boas, cheias de fé, amor e gratidão, fortalecem o ambiente. Deixam o ar leve. Convidam os anjos e o próprio Deus a permanecer ali. Mas quando são palavras de reclamação, de raiva ou de desânimo, é como se abríssemos brechas por onde entram a inveja, a tristeza e a discórdia. Muitas famílias vivem tensas, não porque lhes falte comida ou dinheiro, mas porque lhes falta silêncio sagrado e palavra abençoada. Às vezes o problema não está na casa, mas na conversa, as discussões repetidas, as piadas ofensivas, o tom impaciente do dia a dia. Tudo isso vai intoxicando o ambiente. Aos poucos, Padre Alex costuma usar uma comparação muito bonita. Quando o ar da casa está pesado, é sinal de que o coração da família pegou um resfriado espiritual. E assim como tratamos uma gripe com descanso e remédio, o lar também precisa de repouso e cura espiritual. E como curar? Com o remédio da palavra abençoada, todos os dias. Logo cedo. Experimente dizer: Senhor, enche esta casa de tua paz. Que cada palavra falada aqui seja uma semente de amor. Pode parecer simples, mas é exatamente assim que começa uma mudança profunda. A palavra de bênção age como um ar purificador, limpando o que o estresse e a correria do dia deixaram pesado. Na Bíblia, o livro dos Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. PV 18. 21. Ou seja, cada frase que sai da nossa boca carrega uma escolha ou alimenta o sistema espiritual da casa. Ou o enfraquece. Uma palavra de esperança é como vitamina C para a alma. Uma palavra amarga é como veneno emocional. Padre Alex aconselha algo muito prático. Faça uma higienização verbal no seu lar, por um dia. Observe o que é dito. Evite reclamar. Substituir não aguento mais, por com a ajuda de Deus. Vamos conseguir. Troque que dia horrível por Senhor. Obrigado porque posso recomeçar. Essa troca muda a frequência espiritual da casa. E quando as palavras mudam, o ambiente muda, o lar fica mais leve, o riso volta, a harmonia reaparece e o que é mais bonito os filhos percebem. Eles aprendem que amar também é escolher bem o que se fala. No fim do dia, faça um pequeno exame de consciência. O que saiu da minha boca hoje? Eu ajudei o meu lar a ficar mais saudável espiritualmente ou o enfraqueci? Essa reflexão é a vitamina diária da paz. Padre Alex Nogueira resume assim: a casa que fala com Deus todos os dias nunca fica doente de alma. Então hoje, antes de dormir, abençoe o seu lar com uma frase simples, mas poderosa. Jesus reina nesta casa.
que as nossas palavras sejam o perfume da tua presença. Acredite, amanhã o ar já será diferente. Muita gente pensa que as lutas espirituais acontecem apenas fora de casa, em lugares distantes ou em situações extremas, mas Padre Alex Nogueira ensina que as maiores batalhas espirituais são travadas dentro das nossas próprias paredes e o campo de guerra. Muitas vezes é a língua, cada conversa, cada palavra pode ser um golpe de amor ou uma flecha de destruição. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa entrar pela porta da frente. Basta que alguém, movido pela raiva, diga algo impensado. E pronto, a paz é ferida quando há discussões constantes, insultos, ironias e palavras de desprezo. O mal encontra espaço para se instalar. A palavra de Deus nos alerta. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. F6, 12. Isso quer dizer que, muitas vezes, o conflito que parece ser entre eu e você é, na verdade, uma tentativa do mal de dividir corações. E o inimigo mais forte não é aquele que grita mais alto, mas aquele que consegue permanecer em silêncio, orante quando é provocado. Padre Alex conta que certa vez uma mulher lhe disse: Padre, não sei o que acontece na minha casa. Qualquer conversa acaba em briga. E ele respondeu: é porque vocês têm conversado entre si, mas não com Deus. Quantas vezes deixamos de orar juntos e passamos a discutir juntos? Quantas vezes esquecemos que o primeiro diálogo de uma família deve ser com o céu e não com o problema? O Padre nos ensina um remédio espiritual poderoso: rezar o rosário em família. Ele diz: cada Ave Maria é como uma parede invisível construída ao redor da casa. O inimigo detesta lugares onde o nome de Jesus e de Maria é pronunciado com fé. Quando uma família reza, mesmo que seja só um mistério do rosário, a luz de Deus começa a empurrar para fora tudo o que é pesado, confuso e negativo. Talvez você pense, mas Padre, isso é só oração. Não resolve meus problemas concretos. Padre Alex responde com ternura. É justamente a oração que muda o coração. E quando o coração muda, os problemas encontram solução. A guerra invisível é vencida na atitude do coração e na pureza das palavras. Por isso, antes de discutir, respire fundo e diga: Senhor, põe um anjo entre mim e a raiva. Essa pequena prece tem o poder de silenciar o mal. Quando um se cala por amor, o outro se desarma. E quando os dois se ajoelham juntos, o céu se abre sobre o lar. Padre Alex Nogueira costuma repetir uma frase que vale ouro: as famílias que rezam permanecem, as que apenas reclamam se defazem. Hoje, o convite é esse: transforme as suas palavras em oração. Fale menos com o problema e mais com Deus. O inimigo foge quando escuta um coração em paz. Então, a partir de agora, cada palavra sua pode ser uma arma de luz. Escolha lutar com o amor, com a fé e com o silêncio que cura. Às vezes,
Pensamos que palavrões são algo pequeno. Semi-importância, é só um jeito de desabafar. Muitos dizem, mas Padre Alex Nogueira alerta: não existe palavra inocente, toda palavra carrega uma presença ou de Deus ou do mal. Quando alguém solta um palavrão dentro de casa, algo muda no ar. O ambiente fica pesado, tenso, e a paz se afasta como quem foi ferida. Talvez ninguém perceba de imediato, mas espiritualmente o lar perde um pouco da sua luz. As palavras sujas criam pequenas rachaduras no coração da família, e por essas rachaduras entram o desrespeito, a raiva e a impaciência. Os santos diziam que os anjos se retiram de lugares onde as palavras são vulgares, não porque eles se ofendam, mas porque não podem permanecer onde Deus não é honrado. E, quando os anjos se afastam, o inimigo se aproxima. Padre Alex explica isso com simplicidade. Cada vez que um palavrão é dito, o lar perde um pouco da sua imunidade espiritual. É como deixar as janelas abertas num dia de tempestade, a sujeira entra e vai se acumulando. E o mais preocupante, as crianças absorvem tudo. Elas não apenas repetem as palavras, mas também o clima que essas palavras criam. Um lar onde se fala com agressividade, logo se torna um lar de gritos, impaciência e confusão. Mas há uma forma linda e simples de reverter isso. Padre Alex ensina: cada vez que sentir vontade de dizer um palavrão, reze uma Ave Maria. Parece pequeno, mas espiritualmente é gigantesco, porque naquele instante você troca uma semente de trevas por uma semente de luz. Imagine a cena: alguém se irrita, respira fundo e diz Ave Maria, cheia de graça, em vez de soltar uma palavra feia. O efeito é imediato. O ambiente muda. É como se uma brisa suave entrasse pela janela e levasse embora o peso que estava pairando no ar. Essa prática tem um poder profundo. Quando você chama o nome de Maria, o próprio Jesus entra em cena. E onde Jesus está, o mal não resiste. As palavras vulgares são expulsas, e no lugar delas brota serenidade. Padre Alex recorda que a língua é o termômetro da alma. Se da boca saem palavras sujas, é sinal de que o coração está precisando de purificação. E essa limpeza começa com pequenas atitudes: escolher o silêncio, substituir a raiva pela oração, responder com mansidão. Tente hoje mesmo, se algo te irritar. Feche os olhos por um instante e diga: Jesus, toma conta da minha boca e do meu coração. Depois, diga uma palavra boa, pode ser obrigado, perdão ou Deus te abençoe. Essas 3 expressões simples têm força de oração. Elas curam o que a raiva destrói. Com o tempo, você vai perceber algo extraordinário. Quanto menos palavrões houver em casa, mais leve será o ambiente. O riso volta, o respeito cresce, e até os problemas parecem menores. Isso acontece porque o céu se sente à vontade, onde há pureza de linguagem. Padre Alex resume tudo em uma frase: a boca que louva não tem espaço para o palavrão. Então, transforme a sua fala em louvor,
Deixe que cada palavra seja uma oração disfarçada e o seu lar se tornará, pouso a pouso, uma morada da paz de Deus. Poucas coisas deixam marcas tão profundas em uma criança quanto as palavras que ela escuta dentro de casa. Padre Alex Nogueira ensina que o que as crianças ouvem dos pais se transforma na voz que elas escutarão dentro de si pelo resto da vida. E se essa voz for dura, agressiva ou suja, ela crescerá acreditando que o mundo é assim pesado, barulhento e sem ternura. As crianças têm o coração como uma esponja, absorvem tudo, mesmo que os adultos acham que elas não entendem. Elas sentem o tom, o olhar, o clima. Quando alguém grita um palavrão, mesmo que não seja dirigido a elas, o ambiente muda e elas percebem. O coração pequeno e sensível sente medo, confusão, ou simplesmente aprende a repetir o que vê. Padre Alex costuma dizer: o vocabulário dos filhos é o espelho do coração dos pais. Se em casa há gritos e palavras feias, em pouco tempo as crianças começam a reproduzir esse mesmo padrão nas brincadeiras, na escola e até na forma como falam com Deus. Uma casa que perde a doçura das palavras é como um jardim que esqueceu de regar suas flores, a vida continua, mas perde a cor. Por outro lado, quando um lar é cheio de bênçãos, agradecimentos e gestos de ternura, os filhos crescem com segurança interior. Eles aprendem que comunicar-se é um ato de amor e, mesmo nos momentos difíceis, sabem que há um modo respeitoso e luminoso de expressar a dor. Padre Alex compartilha um conselho prático: os pais devem ser os primeiros catequistas do coração dos filhos. E isso não começa com longas explicações religiosas, mas com o jeito de falar. Uma simples frase pode educar mais do que 1000 sermões. Dizer: filho, Deus te ama e eu também vale mais do que horas de correção gritada. Quando a criança erra, evite a explosão. Respire. Olhe nos olhos e diga algo como: você fez algo errado, mas é uma pessoa boa, capaz de fazer melhor. Vamos tentar de novo. Essas palavras constroem autoestima e, ao mesmo tempo, ensinam sobre a misericórdia, a mesma que Deus tem por nós. Padre Alex lembra que Maria, mãe de Jesus, nunca gritou, mas suas palavras sempre tinham autoridade, porque eram cheias de amor. Ele diz: quem fala com amor, educa com o coração de Maria. Experimente transformar a sua casa em um espaço de bênção verbal. Crie um pequeno hábito todas as noites. Antes de dormir, imponha as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e diga: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre o seu rosto e te dê a paz. Essas poucas palavras têm poder de escudo. Elas purificam tudo o que as crianças ouviram de negativo durante o dia na escola, na rua, na televisão. E se por acaso você percebeu que já falou demais com grosseria, não se culpe. Comece de novo hoje. Peça perdão e recomece com humildade. Uma criança que ouve o pai ou a mãe dizer: me desculpe, eu exagerei, aprende mais sobre o amor de Deus do que em qualquer catequese formal.
Padre Alex resume com sabedoria. Palavras sujas deixam cicatrizes, palavras santas deixam raízes. Plante, a partir de hoje, boas palavras no coração dos seus filhos. Um dia, quando forem adultos, será dessa colheita que eles viverão. Quantas vezes, num momento de raiva, alguém diz sem pensar: você é burro, não faz nada direito. Idiota. Palavras assim parecem pequenas, mas deixam cicatrizes profundas. Padre Alex Nogueira explica: quando chamamos alguém de burro, não corrigimos o erro, destruímos o valor da pessoa. Essas expressões, muitas vezes ditas por impulso, podem marcar o coração de quem as ouve por anos. O problema é que a ferida não aparece no corpo, ela fica na alma. E, com o tempo, o que era apenas uma ofensa se transforma numa crença. A pessoa começa a pensar: talvez eu seja mesmo incapaz. Padre Alex costuma dizer que as palavras negativas têm eco espiritual. Elas continuam soando dentro da mente, mesmo depois que o silêncio volta. É como uma voz repetindo o erro, apagando a confiança. Quantos adultos hoje vivem inseguros porque, quando crianças, ouviram dos pais: você não presta para nada. A verdade é que Deus nunca nos chama pelos nossos defeitos. Na Bíblia, Ele sempre chama as pessoas pelo nome Samuel. Samuel. Maria, alegra-te. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso significa que, para Deus, ninguém é rotulado pelos erros, somos chamados pela missão. Padre Alex conta que, certa vez, uma mãe o procurou chorando. Ela havia dito ao filho: no momento de nervosismo, você é um inútil. E desde então o menino ficou fechado. Triste, com medo de decepcionar, o padre Vier rezou com ela e disse: palavras têm peso, mas também têm remédio. Peça perdão ao seu filho e diga a ele a verdade que ele é amado. Inteligente e capaz. A mãe obedeceu. Naquela noite, abraçou o menino e falou com o coração. E aquele simples gesto curou o que o grito havia ferido. É por isso que Padre Alex Nogueira ensina uma regra de ouro: nunca corrija a pessoa, corrija o comportamento. Dizer você errou é diferente de dizer você me errou. Uma palavra de correção dita com amor educa, uma dita com raiva humilha. Quando sentir vontade de xingar, faça uma pausa, reze mentalmente: Senhor, coloca a tua mão sobre a minha boca. Depois, fale com alma. Substitua burro por você pode aprender. Troque não serve para nada por eu confio em você. Vamos tentar de novo. Essas pequenas trocas constroem pontes em vez de muros. Padre Alex explica que o demônio se alimenta do desprezo, mas Deus habita nas palavras de encorajamento. Quando você elogia, abençoa, motiva, está deixando Deus agir através da sua voz, e se você já usou palavras duras, saiba que há conserto. Nenhuma frase dita com arrependimento sincero fica sem resposta. Vá até a pessoa, olhe nos olhos e diga perdão.
Eu falei o que não devia. Você é importante para mim. Essas palavras são como bálsamo espiritual, apagam o que o orgulho escreveu com fogo. Para encerrar esta reflexão, lembre-se desta frase que Padre Alex repete em suas homilias: a língua que humilha é instrumento do mal, a língua que levanta é instrumento de Deus. Que a sua voz, a partir de hoje, seja usada para curar, ensinar e levantar, porque quando falamos com amor, o próprio Cristo fala através de nós. Desde pequenos, nós aprendemos quem somos pelas palavras que escutamos. A criança que ouve você é amado, você é capaz, cresce com o coração firme e cheio de luz. Mas aquela que escuta você é um problema. Você só faz besteira. Acaba acreditando que não tem valor. Padre Alex Nogueira costuma dizer: as pessoas se tornam o que escutam com frequência. Isso é tão verdadeiro que até a ciência confirma o cérebro humano, registra com mais força as palavras ditas por quem amamos. Por isso, o tom que usamos em casa tem um poder silencioso de construir ou destruir a identidade emocional de quem convive conosco. Padre Alex explica que muitas feridas espirituais não vêm de grandes tragédias, mas de frases repetidas sem cuidado. Um pai que chama o filho de inútil por anos pode semear uma tristeza que só Deus é capaz de curar. Uma esposa que vive ouvindo você nunca faz nada certo, acaba acreditando que realmente não é boa o bastante. E quando a alma acredita numa mentira, ela vive como se fosse verdade. Por isso, o padre ensina algo essencial: se o mal usa palavras para ferir, Deus também usa palavras para curar, e essa cura pode começar na sua própria boca. Quando você diz: eu acredito em você, você é uma bênção. Deus tem um plano lindo para a sua vida. Está restaurando identidades, está devolvendo cor a corações que se sentiam apagados. Padre Alex conta uma história real certa vez. Um casal o procurou porque o filho adolescente estava rebelde e distante. Eles brigavam o tempo todo. O padre perguntou o que costumavam dizer a ele. O pai respondeu: eu vivo dizendo que ele é irresponsável. O padre então orientou: troque essa frase. A partir de hoje, diga a ele: eu sei que você é um bom rapaz e acredito que vai acertar. Eles obedeceram. Em poucas semanas, o comportamento do filho mudou. Não foi mágica, foi conversão. As palavras começaram a moldar novamente a alma do menino. Padre Alex Nogueira resume assim: o amor educa quando é dito. O silêncio educa quando é rezado. Ou seja, quando as palavras se tornam bênção e a oração se torna respiração, o lar inteiro se transforma. Você já percebeu como o ambiente muda quando alguém começa a agradecer uma simples frase como obrigado? Meu Deus! Por este dia, faz a casa ganhar vida. É o som da gratidão, expulsando o desânimo. Por isso, o desafio de hoje é este: escolha 3 pessoas da sua casa e diga algo bom a elas, mesmo que pareça pequeno. Você cozinha bem, gosto do seu sorriso, obrigado por me ajudar. Essas pequenas sementes
geram frutos gigantes. Padre Alex diz que as palavras boas não morrem, elas voltam multiplicadas em bênção. Se em algum momento você percebeu que, sem querer, eu uso palavras duras, não se desespere. Deus é especialista em recomeços. Você pode começar agora. Respire fundo e diga: Senhor, purifica minha boca para que eu fale o que edifica e cale o que destrói. Cada vez que você fala com amor, algo muda no mundo espiritual. É pulso a pulso. O clima da sua casa vai se ajustando à voz de Deus, porque no fim, a verdade é simples e poderosa. As palavras constroem o coração de quem ama e o espelho de quem ouve. Há frases que parecem apenas desabafos, mas espiritualmente são portas abertas para o mal. Quando alguém diz: essa casa é amaldiçoada, nada dá certo para mim, ou que tudo dê errado para ele. Sem perceber, está lançando sementes de destruição. Padre Alex Nogueira alerta. Toda palavra de maldição é uma oração ao contrário. Sim, as palavras têm poder criador. Deus criou o mundo com a palavra e o inimigo, sabendo disso, tenta usar a nossa língua para gerar caos. Padre Alex explica que cada vez que alguém amaldiçoa, faz um contrato invisível, como se dissesse ao mal: você tem permissão para agir aqui. É por isso que muitas famílias vivem uma sequência de problemas, brigas, doenças, perdas, angústias e não entendem por quê. Às vezes, a raiz está em palavras negativas repetidas ao longo dos anos. Quantas vezes já ouvimos frases como: essa família não tem sorte, somos um caso perdido, parece que Deus nos esqueceu. Essas expressões minam a fé e alimentam o desespero. Padre Alex ensina: quando você repete palavras de derrota, está concordando com o plano do inimigo. Mas quando declara a bênção, você concorda com o plano de Deus? A escolha é nossa. Certa vez, ele contou a história de uma senhora que o procurou, dizendo: Padre, nada dá certo na minha casa, meus filhos estão afastados, meu marido vive doente e eu não vejo saída. Durante a conversa, o padre percebeu que ela sempre dizia: minha vida é amaldiçoada. E então respondeu com firmeza e carinho: não é sua vida que é amaldiçoada. São as suas palavras que têm amaldiçoado a sua vida. Ele a convidou a mudar a forma de falar. Em vez de repetir nada dá certo, ela passou a dizer: Deus está cuidando de tudo. Em poucos meses, o ambiente familiar mudou completamente. O que antes era um lar triste tornou-se um espaço de oração e esperança. Padre Alex chama isso de a inversão espiritual da palavra. O que antes era instrumento de maldição pode se tornar fonte de graça, se usado com fé. Por isso, o primeiro passo é reconhecer palavras de ódio, de desânimo e de raiva não resolvem nada, apenas criam brechas espirituais. Quando a tentação de amaldiçoar vier, faça o contrário. Respire fundo e diga: Senhor, abençoa o que está me ferindo
transforma o mal em bem. Essas palavras desarmam o inimigo. Elas quebram o ciclo da negatividade e restauram a presença de Deus no ambiente. Padre Alex Nogueira costuma afirmar com simplicidade: as maldições são como flechas que voltam para quem as lança. Por isso, jamais deseje o mal, nem mesmo a quem te feriu. O verdadeiro cristão vence o mal com o bem, como ensina São Paulo RM 12. Assim, e se você percebe que já lançou palavras pesadas sobre alguém ou sobre si mesmo, há um caminho de cura. Vá diante de um crucifixo e diga: Jesus, eu cancelo todas as palavras de maldição que saíram da minha boca. Eu as substituo por palavras de bênção e esperança. Depois, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, oferecendo por aquela pessoa ou situação. É assim que o céu escreve de novo o que o pecado tentou rasurar. Padre Alex, concluí: quando você fala a bênção, os anjos se movem. Quando fala maldição, o mal se move. Então, escolha de que lado sua língua vai lutar. Escolha a bênção. Fale vida. Declare que o seu lar pertence a Deus, e nenhuma sombra poderá permanecer onde a luz da palavra divina é proclamada. Depois de compreender o perigo das maldições, é hora de aprender o caminho da restauração. Padre Alex Nogueira ensina que toda palavra negativa pode ser vencida por uma palavra de bênção mais forte. É como acender uma vela em meio à escuridão, a luz sempre vence, mesmo que a chama seja pequena. Há famílias que, sem perceber, construíram anos de negatividade. Frases como nunca teremos paz, somos azarados, essa casa só dá problema, foram sendo repetidas até se tornarem parte da rotina. Mas o padre explica: a fé verdadeira começa quando você muda o que fala, mesmo antes de ver o que muda. Padre Alex conta o testemunho de uma mulher que vivia dizendo que a vida dela era amaldiçoada. Tudo parecia dar errado: doença, brigas, dívidas. Um dia, durante a confissão, o padre a orientou: a partir de hoje, substitua toda palavra de derrota por uma de fé. Onde você dizia: nada dá certo, diga: Deus está rindo. Onde dizia: minha casa é amaldiçoada, diga: meu lar é abençoado pelo Senhor. Ela levou o conselho a sério todas as manhãs. Caminhava pelos cômodos repetindo: esta casa pertence a Jesus. O mal não tem poder aqui. A paz de Deus reina neste lar. Padre Alex chama essa prática de bênção ativa a atitude de proclamar em voz alta que o bem está presente. Ele diz que o ambiente espiritual responde imediatamente quando alguém declara a vitória de Deus. E, de fato, em poucos meses, a vida daquela mulher começou a mudar. O marido conseguiu emprego, os filhos se reconciliaram e até as noites de sono voltaram a ser tranquilas. O segredo não estava em uma fórmula mágica, mas em uma mudança de linguagem espiritual. Ao abençoar, ela começou a alinhar suas palavras com o poder de Deus, e o céu se moveu em favor dela. Padre Alex nos lembra:
A bênção é mais forte do que qualquer maldição, porque quem abençoa fala na autoridade de Deus. Por isso, quando você sente que algo não vai bem, não reclame, abençoe. Diga: Senhor, eu te entrego esta dificuldade. Transforma o que dói em graça. Essas palavras simples são como martelos espirituais que quebram as correntes da negatividade. O padre também recomenda pequenos gestos concretos: borrifar água benta nos ambientes, pedindo que o Espírito Santo purifique o ar, colocar uma medalha de São Bento na entrada da casa, como sinal de proteção, fazer o sinal da cruz sobre os filhos todas as manhãs, dizendo: Jesus, cuida do teu pequeno. Essas atitudes não são superstição, são sinais de fé. É o fé. Quando se torna visível, cria um escudo ao redor da família. Padre Alex resume de forma muito bonita. A palavra abençoada é como um perfume que o inimigo não suporta. Onde há louvor. O mal não tem ar para respirar. Então, transforme a atmosfera da sua casa, fale com amor, elogie, agradeça, come ce termine o dia proclamando: esta casa é de Deus, aqui mora a paz, aqui reina o amor. Você vai notar que, aos poucos, até as conversas mais simples ganharão outra energia. O riso voltará, a paciência crescerá e as bênçãos começarão a florescer onde antes só havia reclamação. Padre Alex conclui com uma frase que se tornou marca de suas pregações: quem aprende a abençoar, aprende a vencer. Que essa verdade se cumpra na sua vida. Que cada palavra sua seja um tijolo de luz, construindo um lar firme sobre a rocha da fé, onde nenhuma maldição pode permanecer. Entre todas as palavras destrutivas que podem sair da nossa boca, uma das mais venenosas é odeio. Quando alguém diz eu te odeio, odeio essa casa, odeio minha vida, está lançando uma sentença espiritual sobre si mesmo e sobre quem ama. Padre Alex Nogueira explica que o ódio é como um ácido. Ele corrói primeiro o recipiente que o contém. A palavra odeio tem uma força escura porque nega a essência de Deus, que é o amor. Quando a pronúncia se torna comum dentro de uma casa, o ambiente muda, o ar pesa, o clima esfria e os relacionamentos se desgastam. É como se cada odeio fosse um tijolo que nos separa dos outros, pouco a pouco, também de Deus. Padre Alex diz: onde há ódio, o Espírito Santo não consegue habitar, porque ele é amor em pessoa. Isso não significa que o cristão nunca sinta raiva. Significa que não pode alimentá-la. A raiva é uma emoção. O ódio é uma decisão. A raiva passa. O ódio se instala. Ele conta a história de um pai e seu filho adolescente. O jovem havia se envolvido com más companhias, roubado dinheiro da família e perdido a confiança dos pais. Numa explosão de dor, o pai gritou: eu te odeio. Você arruinou nossa vida. Aquelas palavras caíram como pedras. O menino se trancou no quarto e chorou por horas. Durante dias, o clima em casa ficou pesado. O pai,
arrependido, procurou Padre Alex Nogueira, que o ouviu com compaixão e disse: Você não odeia seu filho, você odeia o que ele fez. Então, diga a verdade que está decepcionado, mas ainda acredita que ele pode mudar. O homem seguiu o conselho, voltou para casa, chamou o filho com lágrimas nos olhos. Falou: Eu estou ferido. Sim, mas te amo e confio que Deus vai te levantar. Aquele gesto desarmou o coração do jovem. Com o tempo, e ele se recuperou e o relacionamento foi curado. Padre Alex explica: quando substituímos o ódio por amor firme, Deus começa a agir. O amor não é ser passivo, é ser livre de vingança. A cura do ódio começa com uma escolha a perdoar, e perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas deixar de desejar o mal. É entregar a justiça a Deus. Padre Alex costuma repetir: perdoar é soltar o peso que estava te afundando. Para quem sente dificuldade, ele ensina uma oração simples. Jesus, eu ainda sinto dor, mas decido não odiar. Ensina-me a amar como tu amas. Repita isso toda vez que o rancor quiser voltar. Ao poucos, o coração se desarma e a paz ocupa o lugar que o ódio deixou vazio. Padre Alex também recorda o exemplo de Maria, que viu seu filho sendo crucificado e mesmo assim não guardou ódio. Se a mãe do Salvador pôde permanecer de pé diante da injustiça sem odiar, nós também podemos, com a graça de Deus. Odeio é uma palavra que fere os outros, mas mata a quem a pronuncia. Por isso, substitua-a por expressões de fé. Em vez de odeio essa pessoa, diga Senhor, cuida dela, mesmo que eu ainda não consiga perdoar. Em vez de odeio minha vida, diga Jesus, transforma minha vida. Em vez de odeio essa casa, diga Senhor, consagra este lar ao teu amor. Essas trocas simples têm um poder espiritual enorme. Elas quebram maldições e abrem espaço para o Espírito Santo agir. Padre Alex resume com sabedoria: nenhum coração pode ser morada de Deus e do ódio ao mesmo tempo. Um sempre expulsa o outro. Escolha hoje quem ficará no seu coração. Escolha o amor e verá como até as feridas mais antigas começarão a cicatrizar. Perdoar não é fácil, às vezes. A ferida é tão profunda que a simples lembrança já faz o coração sangrar de novo. Mas Padre Alex Nogueira nos lembra com doçura e firmeza: o perdão é a chave que abre as portas da paz. E quem decide não perdoar acaba se trancando junto com o rancor. Muitas pessoas confundem perdão com esquecimento, mas não são a mesma coisa. Esquecer é obra do tempo, perdoar é ato de vontade. É olhar para o passado sem deixar que ele determine o presente. Perdoar não é dizer que o outro estava certo, é escolher não ser escravo do ódio. Padre Alex costuma explicar que, no campo espiritual, o perdão é como quebrar uma corrente invisível. Quando guardamos rancor, nos amarramos àquilo que nos feriu. O inimigo adora esse laço, porque ele mantém o coração preso à dor.
mas no momento em que dizemos eu perdoo, algo se rompe e o mal perde espaço. Ele conta um episódio vivido durante uma missão certa, Senhora. Após muitos anos de mágoa, confessou que odiava o próprio irmão por causa de uma herança. Ela disse a padre: não consigo nem ouvir o nome dele. O padre respondeu: então, comece rezando: Senhor, eu ainda não sei amar, mas quero aprender. A mulher obedeceu. Durante semanas, repetiu essa frase todos os dias, até que, um dia, ela corou e disse: Padre, consegui orar pelo meu irmão? O mágoa ainda dói, mas a raiva foi embora. Padre Alex comenta: esse é o primeiro milagre do perdão. Ele cura quem perdoa. O Evangelho é claro: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se Jesus não pede isso para nos colocar à prova, mas para nos libertar. O ódio adoece o corpo e o espírito. O perdão devolve o fôlego da alma. Quando você perdoa, Deus faz algo silencioso e poderoso. Ele começa a curar o outro através de você. Padre Alex ensina que quem perdoa se torna canal da misericórdia divina. É por isso que os lares onde há perdão são cheios de luz, mesmo entre lágrimas. Reina a presença de Deus. Talvez você diga: Padre, eu não sinto vontade de perdoar. E ele responderia: então, peça a Deus o desejo de querer perdoar. Esse já é o primeiro passo. Perdão não é emoção, é decisão. E, quando o coração decide, Deus providencia a graça. Padre Alex propõe um gesto concreto: coloque o nome de quem te feriu aos pés de um crucifixo, olhe para Jesus e diga: Senhor, eu entrego essa pessoa a ti. Eu não consigo, mas tu podes. Cura o que está ferido, liberta o que está preso e dá-me um coração novo. Repita isso até sentir o peso diminuir. Aopukos. O rancor se transforma em compaixão e a ferida vira testemunho. O padre resume com uma imagem muito bonita. O perdão é como uma vela acesa. Quando você a entrega a alguém, não fica no escuro, o outro recebe luz e você continua iluminado. Se quiser viver milagre, comece pelo perdão. Perdoe o parente distante, o amigo que te decepcionou, o chefe que te humilhou, e até a si mesmo. Sim, muitas vezes precisamos perdoar a nós mesmos por erros passados. Padre Alex conclui: o perdão não apaga a memória, mas transforma o sentido da lembrança. Onde antes havia dor, nasce aprendizado. Onde havia culpa, brota gratidão. Hoje, faça o exercício do amor que cura, escolha alguém e diga em voz baixa: eu te perdoo e me liberto com isso. Você verá no momento em que perdoa, o céu sopra sobre o seu coração um vento leve e a paz volta a morar dentro de você. Poucas palavras ferem tanto quanto quando alguém escuta: você é uma vergonha. Você é uma desgraça para essa família. Essas frases têm um peso espiritual devastador. Padre Alex Nogueira alerta.
Quando você chama alguém de desgraçado, está dizendo, literalmente, que essa pessoa está sem a graça de Deus. E isso é uma das maiores mentiras que podemos dizer. Nenhum ser humano está fora do alcance da graça divina, mesmo o filho pródigo. Depois de desperdiçar tudo, foi acolhido com um abraço. Deus nunca retira sua graça, é o pecado que nos afasta dela. Mas o arrependimento nos reconecta. Padre Alex conta que certa vez atendeu um jovem em confissão que estava totalmente sem esperança. Ele disse: Padre, minha família me chama de vergonha. Eu acho que Deus não tem mais plano para mim. O padre o olhou com ternura e respondeu: Meu filho, o único que tem o direito de te definir é Deus. E Ele te chama de amado. Aquelas palavras mudaram tudo. Orapas chorou. E naquele momento entendeu que não era uma desgraça, mas uma graça que ainda não tinha florescido. Essa é a força do Evangelho, transformar vergonha em dignidade. Jesus nunca chamou ninguém pelos seus pecados. Ele chamou Mateus de discípulo, chamou a adúltera de filha, chamou Pedro de pedra, sobre a qual edificarei a minha igreja. Deus sempre vê além da queda. Padre Alex explica que quando um pai ou uma mãe chama o filho de vergonha, está proclamando algo que contradiz o próprio Deus. Por isso, ele ensina, corrija o erro, mas jamais amaldiçoe a pessoa. Diga, o que você fez foi errado, mas você continua sendo uma bênção na minha vida. Essas palavras curam e educam ao mesmo tempo. O inimigo tenta nos convencer de que somos indignos. Ele sussurra mentiras como você nunca vai mudar. Você não presta. Você é uma decepção. Mas a resposta do cristão deve ser firme. Eu sou filho de Deus. E a graça dele está sobre mim. Essa declaração tem poder espiritual. Ela quebra toda a palavra negativa que já foi lançada contra você. Padre Alex sugere um exercício de cura interior, nomear e substituir as palavras que feriram. Pegue um papel e escreva o que já disseram que te machucou inútil. Vergonha, peso, depois, sobre cada uma. Escreva uma verdade espiritual onde disseram: você é um fracasso. Escreva: sou mais que vencedor em Cristo. R.M. 8. Santi, onde disseram: você é uma desgraça. Escreva: sou abençoado e escolhido por Deus. F1. S, onde disseram: você é uma vergonha. Escreva: sou imagem e semelhança do Criador. GN 1. Ashti. Essas palavras não são frases motivacionais, são verdades eternas. Elas têm o poder de restaurar o que o desprezo destruiu. Padre Alex Nogueira costuma dizer: o pecado pode sujar, mas a graça sempre tem sabão suficiente. E é exatamente isso, a misericórdia de Deus limpa até as manchas mais antigas. Por isso, se em algum momento você chamou alguém de vergonha, peça perdão. Você é um presente de Deus. Mesmo com erros, há bondade em você. Eu acredito no que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. E se foi você quem ouviu palavras assim, hoje é o dia de renunciar a elas. Diga com fé:
Em nome de Jesus. Eu quebro toda a palavra de humilhação que lançaram sobre mim. Eu não sou uma desgraça. Eu sou graça de Deus. Padre Alex resume de forma linda. A vergonha é o rótulo que o mundo dá. A graça é o nome novo que Deus escreve. Permita que esse nome novo floresça dentro de você. E lembre-se, ninguém é uma desgraça quando decide voltar para os braços de Deus. Depois de reconhecer o poder destrutivo das palavras negativas, chega o momento mais bonito desta caminhada, aprender a construir uma cultura de bênção dentro de casa. Padre Alex Nogueira ensina que o lar é a primeira igreja que Deus nos confia, e como toda igreja, ele precisa de oração, de silêncio, sobretudo, de palavras que elevem o coração. A atmosfera espiritual da casa é moldada diariamente, não por grandes gestos, mas pelas pequenas atitudes. Um bom dia dito com carinho, um obrigado sincero, um eu te amo inesperado. Tudo isso tem poder de cura. Padre Alex gosta de repetir: quem semeia ternura, colhe milagres dentro do lar. Para começar essa transformação, o padre sugere criar momentos de bênção simples que se tornem parte da rotina familiar. A oração da manhã em família, antes de sair para o trabalho ou para a escola, reúna todos por 1 minuto e diga, juntos, Senhor, abençoa este dia, que nossas palavras e ações tragam tua paz. Isso basta para selar o dia com a presença de Deus, o gesto de agradecimento nas refeições, o costume de fazer o sinal da cruz e dizer obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, é um modo poderoso de lembrar que Deus está na mesa. E quando ele é lembrado, a discórdia perde espaço. A bênção antes de dormir. Padre Alex recomenda que os pais façam o sinal da cruz na testa dos filhos e digam: Jesus, cuida do meu filho ou filha nesta noite, que ele adurma em tua paz. Esse pequeno gesto é uma fortaleza espiritual. Nenhuma sombra pode permanecer onde há oração e ternura. Além das orações, é importante reeducar a linguagem cotidiana. Substitua o sarcasmo por encorajamento, a crítica por gratidão, o silêncio frio por uma palavra de afeto. Quando alguém errar, diga tudo bem. Do próximo vez vou dar certo. E quando alguém fizer algo bom, celebre com alegria. Padre Alex explica: a bênção não é apenas o que dizemos, é o clima que criamos. Um lar abençoado é aquele onde as pessoas se sentem seguras para serem quem são, onde há espaço para o perdão e para o recomeço. Ele também sugere manter símbolos visíveis da fé em casa, uma cruz na parede, uma imagem de Nossa Senhora, uma vela de oração, não por superstição, mas para lembrar constantemente que ali mora o sagrado. Esses sinais ajudam a mente a se conectar com Deus e a boca a falar com mais respeito e amor. E quando o ambiente parecer pesado, Padre Alex recomenda algo muito simples. Pegue um pouco de água benta, faça o sinal da cruz e diga a Jesus: purifica este lar e renova nossa pazza. Impara, mena, mena. A bênção não precisa de cerimônia, precisa de fé.
Outra prática poderosa é a oração de gratidão diária. Antes de dormir, cada membro da família pode dizer uma coisa boa que viveu no dia, mesmo que tenha sido um dia difícil. Sempre há algo pelo que agradecer, uma conversa, uma refeição, um sorriso. Essa atitude muda o foco do coração e fortalece o sistema espiritual da casa. Padre Alex resume com simplicidade: quando a família reza, o demônio se cala. Quando a família agradece, o Seu sorri. Se você deseja um lar abençoado, comece pelas palavras. Que elas sejam como incenso subindo ao trono de Deus. Fale com gentileza. Ensine seus filhos a falar com respeito e verá como até os problemas serão enfrentados com mais leveza. Hoje, faça uma aliança de bênção. Senhor, consagro a Ti o ambiente da minha casa, que daqui em diante cada palavra seja um tijolo de amor, que nenhuma ofensa encontre espaço, e que o Teu Espírito Santo seja o hóspede permanente do nosso lar. Esse compromisso simples é o início de uma vida nova, porque quando uma família fala com fé, o próprio Deus responde com graça